Olá, lindos e lindos, seja bem-vindo a mais um vídeo no nosso canal. Eu me chamo Tayane Sabrina, sou mãe de 4 meninos e agora vivendo meu puerpério após a minha laqueadura com a minha primeira menina, gente. Então já chega deixando like, se inscrevendo se não for inscrito e vamos para o vídeo. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre os sinais que eu ignorei quando eu estava grávida, né? Que eu senti, que foi um vídeo que foi muito pedido no meu Instagram esses dias. E também foi pedido aqui por uma inscrita aqui no canal. E resolvi gravar esse vídeo aqui com vocês e falar mais sobre os sintomas e os sinais. E no final do vídeo eu vou deixar um breve testemunho do que tudo que aconteceu, né? Aproveitei esse tempinho que a neném tá dormindo para poder conversar aqui com vocês. Antes de mais nada, eu vou dar um bem-vindo a todos os novos seguidores, gente. Continue compartilhando, curtindo, comentando, me ajudando a engajar nesse canal, tá bom? E bem-vindo a todos os novos inscritos e a todos que sempre estão aqui comentando nos meus vídeos, assistindo, sempre ligadinho. Muito obrigada, gente. Muito obrigada mesmo de coração. Mas vamos lá, gente. O primeiro sintoma que eu ignorei, o primeiro sinal que eu ignorei foi o sonho. Parece assim, tão, né? Ah, mas eu sonho e tudo, mas o primeiro sinal foi o sonho. Eu comecei a sonhar estando grávida, comecei a sonhar com pessoas ao meu redor estando grávida. E aí isso foi me fazendo despertar, sabe? Eu ficava, meu Deus do céu, será? Sonhava com bebezinho. Aí sempre quando eu ia pesquisar na internet, sempre via que era novas mudanças, né? Conquistas, sempre era coisas assim, novas fases da vida e tudo, né? E aí até que eu comecei a sonhar amamentando. Aí, no caso de amamentar, já o negócio muda, né? Diz que sempre quando a gente sonha amamentando, diz que é porque a gente tá grávida. E aí, mas mesmo assim, eu fui... tô ligada, deve ser alguém próximo a mim, porque eu tenho esse negócio de sonhar com pessoas próximas a mim. Mesmo que não seja tão próximas geometricamente. Mas se eu estivesse conversando com a pessoa... muito, né? Não precisa nem muito, precisa eu conversar com a pessoa só hoje. Quando dá a noite, eu sonho com ela às vezes, né? E aí acontece, né? De eu sonhar alguma coisa e realmente acontecer. Mas enfim, o primeiro sinal foi esse. E aí eu sonhei também com eu tendo bebê, eu tendo uma menina. E nesse sonho, a minha sogra que fazia meu parto. Eu sonhei. Nesse sonho, minha sogra fazia meu parto. E aí eu fui conversar com a pessoa, né, que entende, né, dessas coisas de sonho. E aí ela disse que eu precisava me resolver algumas questões com minha sogra. Que podia ser que eu tivesse me impedindo de algumas coisas novas acontecer na minha vida. E assim eu fiz. Tive umas conversas com ela. Infelizmente, ela não entendeu, né? As conversas que eu tive com ela na época. Mas aí depois tudo foi reajustando novamente. Não sei se ela entendeu até hoje, não sei. Só sei que eu conversei com ela, esclareci algumas coisas. E aí foi seguindo. Enfim, foi seguindo. O segundo sinal que eu ignorei foi minha barriga. Minha barriga começou a ficar inchada. Minha barriga não, meu útero mesmo. Meu útero inchou. Começou a ficar inchado. Sempre quando eu ia menstruar, ele ficava, né, inchado, né? E aí eu também não liguei. E quando eu me deitava, botava minha barriga pra cima, né? E pegava bem no pé da barriga, ela tava inchadinha, né? Um mondrongozinho pequenininho, mas tinha.
E aí eu dizia, eu tô doente. Eu sempre falava, sempre vinha com... Nunca passava pela minha cabeça uma gravidez, gente. Nunca. Não sei se foi ingênua. Eu fui ingênua, né? Não sei, mas é porque eu acreditei tanto nas palavras do meu doutor, no que ele me mostrou, no que ele me falou, no que ele me explicou sobre o sistema e tudo, porque depois eu tive um retorno com ele e tudo, que eu acreditei nele, de corpo e alma mesmo, que eu não ia engravidar mais. E aí, gente, quando eu me abaixava, eu sentia um carocinho, né, na minha barriga. Outra coisa, meus peitos doloridos. O outro sinal, terceiro sinal, meus peitos doloridos. Meus peitos ficaram doloridos, né? E tudo isso não foi uma coisa acontecendo de uma a uma, não, gente. Eu tô contando aqui, mas foram, assim, tudo de uma vez. Tudo de uma vez, vão começando a acontecer tudo de uma vez. Era a noite de sonho, minha barriga inchada, meu peito doendo. E aí, outro sinal do peito também, que foi no caso que eu estava amamentando, meu filho começou a vomitar o peito. O leite do peito, né? O leite do peito. E isso, eu pensei que fosse a creatina que eu estivesse tomando, em primeiro lugar. Porque eu tava tomando creatina, eu tava tomando hipercalórico, tava tomando glutono, acho que o nome é esse, glutono, eu tava tomando também. E eu pensei que eram esses 3 produtinhos de academia, né, que eu tava fazendo junto com os exercícios físicos. E aí, o neném começou a botar pra fora. Toda vez que eu dava de mamar, ele botava pra fora de novo. E nisso, gente, eu fiquei preocupada. E aí eu tirei o peito. Eu disse, não vou... Ele já tem 1 ano e 3 meses, já come de tudo, já toma leite no copo. Ele já era bem desenvolvido. Eu disse, não, vou tirar meu peito, vou deixar só o leite da vaquinha, né? Porque também eu já tava muito magra e também eu queria entrar nesse mundo fitness de corpo e alma, né? E assim eu fiz. Outro sinal que eu deixei passar foi o sono. Gente, eu sentia muito sono mesmo. Caía pelas paredes mesmo de sono. Passava uma tarde inteira dormindo, a noite inteira dormindo, dormia até 10 horas da manhã. Eu não sei nem como é que esse menino vivia comigo aqui, né? Eu só acordava, fazia comida e ia dormir de novo. Acordava, fazia comida, deixava ele nas escolas e dormia de novo com mais novos. Quando dava de noite, na hora de eu dormir, eles têm um horáriozinho deles, graças a Deus, eles dormem 8 horas, no máximo 8h30, 9 horas, os mais velhos. Os mais novos não, de 8 horas eles já estão tudo dormindo. E aí, eu aproveitava e ia dormir também. E os mais velhos tinham que dormir também, porque eu fechava logo tudo, desligava e ia dormir. Eu tava num sono muito grande. E eu imaginei que fosse por conta dos exercícios. Nunca passava pela minha cabeça que eu estava grávida, gente. Essa é a palavra que sempre eu vou repetir nesse vídeo. Nunca passava pela minha cabeça que eu estava grávida. Sempre eu acreditava no meu médico. E em tudo que ele tinha me falado, tudo que ele tinha me mostrado, todos os sistemas reprodutivos que ele disse que tirou e que eu não ia engravidar mais de jeito nenhum. E outra coisa que eu ignorei, outro sinal que eu ignorei também, foi enjoo. Eu sentia enjoo, mas o que eu imaginava na minha cabeça, que eu estava fazendo uma dieta, né, hipercalórica, porque eu queria ganhar massa muscular. Eu tava comendo pasta americana, que é aquelas pastas de amendoim. Tava comendo muita comida assim hipercalórica, panqueca, muita coisa que incha mesmo a barriga, mesmo que a gente fica inchada, né? Panqueca de aveia. Eu tava comendo super bem, sabe? No café da manhã eu comia queijo, cuscuz e comia um suco. E comia um ovo, às vezes eu comia 2 ovos, então eu comia mesmo para me panturrar mesmo, ficar cheia. E eu comia sempre regularmente, 3 em 3 horas eu tava comendo. E aí eu imaginei na minha cabeça o quê? Tô enjoada porque minha barriga tá cheia e tô com vontade de botar pra fora. Não era um enjoo de vômito, né, chegar às vias de fato.
Mas era um enjoo que ficava aquele enjoo velho o dia todinho. O dia todinho, não, isso aqui é meu corpo, que não quer que eu fique comendo de 3 em 3 horas. Porque ele já tava habituado de comer na hora que eu quisesse, né? Ele não tava habituado de ter um reloginho pra me comer ali de 3 em 3 horas. E aí eu imaginei, não, isso é reação do meu corpo. Porque sempre quando a gente sai da nossa zona de conforto, o nosso corpo é o primeiro a, né, a gritar que a gente retorne ao conforto que a gente estava, né? Porque o cérebro da gente é inteligente. Ele quer a todo custo economizar energia, né? E assim eu pensava na minha cabeça, não, deve ser o meu corpo que ainda tá se habituando. Por isso dos enjoos. Era um enjoo chatinho, não era um enjoo que eu ficava, né, regurgitando, não. Era um enjoo assim chatinho, um enjoo leve. Era um enjoo leve, mas era aquele enjoo que durava o dia inteiro, chatinho. Da hora que eu acordava com aquela coisa ruim, aí eu, não é porque eu tô com fome, eu ia comer. Ainda continuava, mas quando eu comia, passava, entendeu? Passava aquele enjoo. E aí depois ia prolongando o dia todo. E quando eu ficava com fome, aí que o enjoo ficava mais forte um pouquinho. Mas sempre era aquele enjoo leve o dia todinho. Outro sinal que eu ignorei foi meu estresse. Eu andava muito estressada. Se eu ficasse um dia sem fazer meus exercícios físicos, acabou meu dia. Eu tinha que estar sempre fazendo meus exercícios físicos. Como, Tayane? Como que tu grávida fazer? Eu fazia hipopressivo, gente. Eu acredito que foi isso que causou eu menstruar os 3 meses, porque eu fazia hipopressivo. Vocês sabem, né? Aquele exercício de hipopressivo. Depois vocês, quem não sabe, depois pesquisa, mas aquele exercício de respiração para poder o músculo do abdômen voltar ao lugar e voltar a ser a cinta natural novamente do nosso corpo, né? Porque como eu tive várias gestações, afrouxou, né? Tava frouxo o meu músculo e eu queria que ele voltasse ao lugar. Eu acredito que por isso que ajudou a hoje eu tá assim, ó. Hoje eu tô com 16 dias, ó. E minha barriga já tá quase do jeito que tava. Só tá meio assim porque ainda tá recente, né? Mas a barriga já tá quase no lugar. Voltou muito rápido dessa vez. Dessa vez minha barriga voltou muito rápido. Eu senti menos dores do abdômen. Eu senti mais firmeza, entendeu? Eu senti que eu sustentei mais meu abdômen nessa gravidez, mesmo depois de ter esticado 9 meses e ele ter se afrouxado novamente, né? Mas com as técnicas que eu já sabia do hipopressivo, que tem o hipopressivo, tem o RAP, né? O RAP é que sustenta, que a gente tem que respirar com isso aqui, ó. É com o pulmão, não é com a barriga. E, geralmente eu respirava com a barriga. E era isso que me causava mais desconforto ainda quando eu tive o meu outro bebê. Dessa vez, como eu já sabia as técnicas, já foi bem mais rápido a evolução, né? Pra voltar minha barriga ao lugar e eu ficar melhor fisicamente também. E foram esses os sinais que eu ignorei, gente. Foram esses os sintomas que eu senti. E como eu disse pra vocês que no final eu ia contar meu breve testemunho sobre o que aconteceu, eu vou contar aqui. Gente, eu era da igreja. Eu era da igreja Assembleia de Deus de Madureira. Eu fazia parte da igreja de verdade mesmo. Eu orava muito. Vou dizer pra vocês que agora eu oro, que eu não chego nem aos pés de quanto eu orava antes. Eu era firme na igreja, eu participava de círculo de oração, participava disso, daquilo, recebia a oportunidade também lá para cantar, para orar, para fazer, né? Não cheguei a ter cargo na igreja, né? Não cheguei a ter cargo, passei 6 anos nessa igreja. E o que aconteceu lá nessa igreja? No começo do ano, a qual eu engravidei, eu acredito que foi em março do ano passado. Foi.
eu acredito que foi, março do ano passado, do ano de 2024, o que aconteceu? Eu fui para um culto. Eu digo, eu vou para o último culto. Eu disse assim, vou para o último culto. Esse vídeo eu não vou entrar em detalhes por que eu saí, tudo e aquilo. Se vocês quiserem saber, vocês comentem aí se vocês querem saber o porquê, o motivo. Mas esse vídeo não é sobre isso. Esse vídeo é sobre os sinais que eu ignorei, que eu já estava grávida, né? Aí eu fui para a igreja. Quando eu cheguei lá, assisti o culto normalmente. Na hora da oração, no momento da oração, eu fui até lá na frente para receber a oração. Quando eu estava lá na frente, veio uma profeta, né? E ela pegou na minha barriga. Quando ela pegou na minha barriga, automaticamente eu pensei, não acredito, gravidez. Eu tô ligada, Jesus, eu tô ligada. Gravidez não, é outra coisa, mas gravidez não. E outras coisas que eu senti na minha cesariana passada, que eu quero fazer um vídeo também sobre isso, que eu não senti nessa. Praticamente eu tinha uma hemorragia, gente, porque não era menstruação normal, não. Era muito sangue mesmo. E eu sentia dor, uma dor que era anormal mesmo. Não era uma cólica comum, era uma cólica anormal, que eu tinha que estar tomando remédio direto. E ninguém sabia, nem o pai dos meninos não sabia, porque eu não contava. Eu sempre fui forte pra dor, sempre fui assim. E nunca gostei de compartilhar as minhas dores. Sempre eu sofria ali caladinha na minha, fazia minhas coisas tranquila, não gostava de me entregar pra dor, né? E nem pra remédio, eu odiava tomar remédio. Hoje eu já mudei um pouco essa percepção sobre remédio, mas eu odiava tomar remédio. E o que aconteceu? Só eu e Deus sabia disso que eu tava sentindo. Quando eu cheguei lá na frente, que ela chegou lá na minha barriga, ela disse que Deus estava desfazendo algo que iria trazer algo de ruim, ia trazer algo de ruim pra minha vida, né? E aí tudo bem. E aí ela começou a chorar, essa mesma pessoa começou a chorar muito. E eu também comecei a chorar muito. Porque é um mix de emoção, gente, é um mix de emoção. Só quem já foi da igreja, quem já pisou os pés em igreja mesmo, assim, pentecostal mesmo, né, falando, que sabe como é. E nisso, eu não vou entrar nesses detalhezinhos, né, mas eu senti que realmente o Senhor tava falando comigo, né, através dela. E aí, o que aconteceu? Ela disse que estava vendo muitas orações, né, saindo daqui de casa, e que eu era uma mulher de oração. Ela falou assim: você é uma mulher de oração, estou vendo várias palavras saindo do seu quarto, de um cômodo aonde tem uma porta. Ela falou assim, não foi nem quarto, um cômodo que tem uma porta, que era meu quarto, né, meu quarto tinha a porta na época. E ela disse que tava saindo muitas palavras. Chega a dar vontade até de chorar. Tava saindo muitas palavras desse cômodo. E eu me emociono na hora. Ai, Deus. E enfim. Aí eu voltei pra casa, esperei aí terminar o culto. Conversei com ela no caminho de casa, né? Pra vir pra cá, pra casa. Eu digo, não, vou esperar ela pra mim saber os detalhes, né? Porque na hora lá da euforia, a gente chora, a gente às vezes não ouve direito, sabe? E aí eu perguntei pra ela, ela disse, olha, o Senhor mandou eu orar na sua barriga porque Ele queria desfazer algo de ruim que tinham feito com você no seu ventre. E eu não sei o que era. Aí eu disse pra ela que eu realmente tava sentindo umas dores que ninguém sabia.
Ninguém. O incrível é esse. Eu não comentei com ninguém. Nem pra falar assim, ai, né? Pra alguém escutar. Não comentei com ninguém. E eu senti essas pontadas. E aí ela disse que ele tava desfazendo, que ele tava me curando, né, de algo e tudo. E que ela realmente viu minhas orações, que eu era uma mulher de oração, que era pra me continuar orando, que ele tava ouvindo minhas orações. Só que nisso já fazia muito tempo que eu já não orava, entendeu? Eu já não orava como antes, entendeu? E ela disse que era pra me retornar a oração e tudo. Uma verdadeira profeta, né? Como diz a história. E aí, gente, eu voltei pra casa e fiquei pensando nisso. Fiquei pensando, mas logo passou. Eu disse, Deus é bom. Deus é bom, ele deve ter desfeito alguma coisa. Gente, em abril, minha menstruação já veio normal. Como eu disse pra vocês, eu não menstruava. Eu tinha praticamente uma hemorragia, eu tinha que usar fralda. Gente, eu usava a fralda do meu filho, porque eu não tinha condição de comprar essas fraldas que hoje eu usei, né? Que era essa da Plenitude, né? Que são R$70, 16 fraldas, uma coisa assim. E eu usava a fralda do meu filho, porque sempre vazava o absorvente. Se eu usasse absorvente, eu tinha que estar usando de hora em hora. Tinha que estar trocando de hora em hora, porque era muito sangue. E durava, assim, uns 7 dias de muito sangue mesmo. Eu passava metade do mês menstruando. E eu não sei nem como foi que eu vi essa menina, porque eu passava 15 dias praticamente menstruando. Porque 7 dias era só sangue. E o resto do dia é aquela borra, né, de café. E aí, em abril, minha menstruação já veio normal. Normal. Eu digo, meu Deus do céu, esse médico deve ter feito alguma coisa dentro de mim. E o Senhor desfez. Porque eu tô boa, tô ótima, graças a Deus, tô muito boa. E quando eu ia menstruar, gente, era um terror. Dias antes eu adoecia mesmo, ficava gripada, ruim, de cama mesmo. Ruim, uma dor, uma horrível do mundo. Ruim, mas não era a pontada que eu sentia, porque a pontada que eu sentia era independente de eu estar menstruada ou não. Eu sentia uma pontada forte, aí eu ficava paradinha ali, quietinha, fazendo minhas coisas, mas também não falava pra ninguém. E aí isso foi passando, e aí eu fui começando a ter esses sonhos que eu falei pra vocês. Ter esses sonhos e tudo. E aí eu tive esse sonho com minha sogra, eu tive a conversa com minha sogra. Aí depois eu tive que ir, né, pra essa consulta. Levei os meninos pra ir pra essa consulta do Bolsa Família. Aí foi aonde a enfermeira me alertou sobre a possível gravidez. Aí eu fiz o teste. E eu fui no mesmo dia eu fui pra fazer a ultrassom. E antes de eu fazer a ultrassom, gente, eu tô falando pra quem entende mais ou menos, sabe? Sobre esse lado mais espiritual, sabe? Quando eu tava lá na espera, gente, meu coração começou a queimar. E aí eu disse pro pai da neném, né? Eu disse, olha, eu não sei, mas eu sei que foi Deus que me deu. E eu tô grávida mesmo. E é uma coisa que é de Deus, porque eu tô sentindo uma paz e eu tô sentindo uma presença aqui no meu coração que eu não sentia há muito tempo. Eu falei assim, que eu não sentia há muito tempo, Romulo, eu tô sentindo agora. E ele disse, rapaz, ele tava muito atribulado. Ele, rapaz, olha, por favor, rapaz, isso não é coisa de Deus não, isso foi esse médico que errou, não sei o que, né? Ele sempre é atribulado, né? A tribulação dele. Olha, tu vai entrar comigo? Aí ele, não vou entrar contigo não, vou ficar aqui fora mesmo, que ele ficou com o meu mais novo, fora, né? Aí eu, Romulo, eu vou entrar e eu vou ouvir o coraçãozinho. Porque eu sempre dizia assim, se eu ouvir o coraçãozinho é porque tá vivo, né? É de Deus. Aí eu entrei lá dentro, quando eu falei toda a história pro médico, né? Quando o médico botou lá, ai, gente, eu só sabia, meu Deus do céu, com uma alegria assim tão grande.
misturado com desespero. Mas eu só sei que passou isso, né? E eu só sabia agradecer a Deus. Eu dizia, meu Deus, obrigada. Eu não sei, mas o Senhor sabe. Muito obrigada. Eu não sei, mas o Senhor sabe. Muito obrigada. Mas sempre vinha a tristeza, porque eu estava em processo tirando a habilitação. Eu estava no curso, numa faculdade, né? Na Estácio. Eu estava fazendo várias coisas, né? Tratamento do meu dente, eu ia botar aparelho, né? E faltava eu fazer esses exames para poder botar aparelho. E os exames é o quê? Raio-X. E grávida não pode fazer raio-X. E aí foi passava esses filmes na minha cabeça. Ao mesmo tempo que passava a gratidão, passava esses filmes na minha cabeça de coisas que eu ia fazer e não podia mais fazer por eu estar grávida. E aí nisso foi passando essas coisas, esses sinais. Até que depois disso eu pedi. Eu disse pra Deus que eu queria saber o que era. Deus, eu quero saber o que é. Antes de qualquer médico, que eu sei que o Senhor é médico dos médicos. E nisso eu orei numa noite. Quando foi nessa mesma noite, eu sonhei com uma mulher, né? Uma mulher vinha até minha barriga e ela orava. E ela dizia que foi Deus que me deu, que não era pra me preocupar, que Ele tava cuidando de tudo. E aí, lá no sonho mesmo, ela tava chorando, né? Me acabando de chorar. Eu tava numa igreja e essa mulher falava tudo isso. E aí vinha 3 mulheres, era ela e mais 2. Aí essa mulher falava, as outras 2, uma intercedia por mim e a outra pegava na minha barriga juntamente com essa mulher que tava com o microfone na mão. E aí ela falava que foi Deus que me deu, que não era pra me preocupar, que Ele ia cuidar tudo, Ele ia sustentar, Ele ia cuidar, Ele ia dar saúde. E ela ia falando muitas coisas ela falaram. E nisso na hora, no sonho, eu já tive esse pensamento. Eu disse, eu vou já saber o que é. E eu acordei. E ela disse que eu ia saber naquele dia. Você vai saber hoje o que é, mas não serei eu que vou lhe falar. E aí eu acordei. Acordei triste. Senhor, por que o Senhor não falou o que era o bebê, né? E aí, antes do meio-dia, eram as 11h40, uma menina no Instagram, uma mulher, né, no Instagram, me procurou. E ela disse que Deus tinha dito pra ela que era uma menina. E aí eu não acreditei, gente. Porque no Instagram era muita gente que falava que era uma menina, né? E essa menina eu fiquei... Não acreditei. Porque, gente, às vezes a gente quer umas coisas tão mirabolantes, tão grandes, né? Da parte de Deus. E às vezes Ele dá uma coisa tão simples e a gente nem... né? E aí o que aconteceu? Ela falou que era uma menina, que Deus tinha me dado. E ela começou a repetir as mesmas palavras que a profeta do sonho, né? E aí eu peguei e falei sobre o sonho pra ela e falei uma parte do sonho que era pra ela, né? Pra essa pessoa que ia me falar. E nisso, gente, ela disse, pode começar a comprar tudo rosa, que é uma menina. Minha gente, eu chorei demais nesse dia, muito, 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 muito mesmo. E esse foi os sinais que eu tive, gente, de que eu estava grávida, que eu ignorei, né, que eu estava grávida, que eu ignorei em relação ao sexo também da criança, mas Deus sempre mostrando que Ele estava ali, que Ele estava ali sempre. Geralmente é assim, né? Deus sempre mostra que tá lá em cima, mas às vezes a gente que esquece. E esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Vou trazer mais vídeos em relação à minha laqueadura aqui pra vocês. Eu acredito que no próximo vídeo eu vou falar sobre a diferença da minha cesariana de laqueadura, a do parto que eu tive no plano de saúde e agora desse parto, né?
nos próximos vídeos, né? Eu vou falar mais sobre isso, porque agora foi diferente da outra que eu tive, mas o vídeo foi esse, para não se prolongar muito. Não esquece de deixar o like, se inscrever se não for inscrito, e até o próximo vídeo.